quarta ponte ou tentativa de se unir a biologia e a cultura estaria na psicologia evolucionista, ou chamada por alguns também de psicologia evolucionária, que seria justamente uma tentativa de que os estudos da psicologia se centrassem na história filogenética de certos comportamentos. As funções adaptativas da mente estariam originadas numa história filogenética positiva e que aí permitiria que aquele comportamento social seguisse na comunidade, ou em determinadas tribos que foram extintas, e então um determinado comportamento também foi extinto junto com aquela tribo. A ideia é de que a psicologia se coadune, se ajeite, se aproxime de uma ideia de evolução, e aproximando-se de uma ideia de evolução, obviamente se aproxima de uma ideia de seleção natural por meio de uma história filogenética, ou seja, de comportamentos que são selecionados aí no decorrer da história da civilização, a história da própria espécie enquanto civilização. A ideia de que, de modo similar às engenharias genéticas, nós seríamos motivados enquanto espécie por fome, medo, amor, curiosidade, busca de status, apreensão, sobrevivência, e aí nesse emaranhado de situações, comportamentos humanos, nós condicionamos ao funcionamento dos órgãos, dos sistemas biológicos, incluindo dentro desses sistemas o sistema nervoso, para representar, categorizar, interpretar e proteger este sistema inteligente a ponto de se reproduzir e fazer com que essa cadeia de ações culturalizadas passe também enquanto espécie, não como uma herança apenas cultural, que acontece. Existe a herança cultural, mas também uma série de heranças comportamentais ou aptidões, que vão estar entre proteger esse sistema nervoso inteligente, esse indivíduo, essa espécie, junto desse bocado de coisas, de variáveis ambientais existentes. Deste modo, então, seriam selecionados os comportamentos mais adaptativos, independente se nós gostamos ou não. Caso, por exemplo, do nosso gosto dos genes, por certos alimentos, que foram, obviamente, selecionados como comportamentos dentro de uma gama de história filogenética ou de história da espécie. E os genes não perguntaram se aquilo era bom, bacana para o nosso organismo ou não. Nós gostamos de alimentos açucarados e gordurosos, e isso faz extremamente mal para o nosso organismo, mas nos auxilia no processo de preservação, a questão de estarmos preparados para ambientes em que nós não teríamos capacidade de interagir, de relacionar de outro modo. Então, essa seleção genética adaptativa, é uma seleção natural, obviamente, não é uma seleção artificial, mas que foi colocada à base dos genes. Tanto que Richard Dawkins chamava essa teoria de gene egoísta, porque, obviamente, não é se nós gostamos ou não daquela característica, mas aquela que contribuiria efetivamente para a manutenção e reprodução da espécie. Vão compor então essa lista aí de históricos filogenéticos adaptativos, mais adaptados e selecionados dentro da nossa natureza da espécie humana. Por exemplo, a apreciação de coisas belas. Todas as culturas humanas possuem como universal a ideia de apreciação de beleza. 2. Emoções de solidariedade, gratidão, culpa, raiva, são todas coisas que fazem parte da história filogenética humana. 3. A agressividade. 4. Linguagem falada. Mas aí a gente coloca no final do livro, o
Steven Pinker coloca ipsis literi, coloca toda a lista, obviamente com a autorização de Donald Brown, né, a lista de universais humanos, né, que seriam características culturais analisadas pela ótica da psicologia evolucionista e que correspondem a universais humanos, universais da natureza humana. Vou ler um trecho que gostei muito da página 84 do livro. Abre aspas. Significa apenas que os sistemas hereditários de aprendizagem, pensamento e sentimento possuem uma organização que, no ambiente em que evoluíram nossos ancestrais, teria conduzido, em média, as maiores chances de sobrevivência e reprodução. Ou seja, são características que estão aliadas inalienavelmente à condição da espécie. Pensar que o gosto pela beleza não é algo da espécie é acreditar como se certas características nossas viessem, né, por uma espécie de inspiração divina. Né? Mas não. O gostar de coisas belas, simétricas, a agressividade, certas emoções, enfim, há um cabedal de coisas que nós já apontamos, inclusive nessa aula, por exemplo, os atributos culturais que foram apontados pela neurociência e pela ciência cognitiva, igualmente entram dentro dessa seara, né? Os ritos funerários, os ritos de passagem, os ritos de matrimônio, né? São todas características, né, da história filogenética. São tantas, eu coloquei aqui entre aspas no meu texto, gente, a ideia de coincidência, mas eu coloquei ao mesmo tempo que também não é uma palavra muito boa, na verdade não são coincidências, mas são tantas as coincidências nos modos como pensamos ou sentimos e vivemos, ou pensamos enquanto espécie, sentimos enquanto espécie, vivemos enquanto espécie, com tantas características que são semelhantes, que é como se nós fizéssemos parte, como se nós compôssemos uma mesma tribo, uma ideia de povo universal. E essa ideia de povo universal foi apontada pelo próprio Donald Brown na confecção da sua lista de universais humanos. A mente não poderia ser uma massa sem forma moldada pela cultura, né? Um silipute, a tábula rasa. Vejamos, por exemplo, os que os paleontólogos têm apontado, né, que hominídeos, humanoides antigos tinham artes, rituais, trocas, violência, cooperação, tecnologia, símbolos. Tudo isso vivendo numa protocultura, vivendo numa sociedades aparentemente mais rudimentares e tinham toda essa gama de coisas. Então, quer dizer, isso não pode vir apenas da cultura, a ideia de arte, de símbolo, tecnologia, troca, rituais. Não é algo que vem apenas como uma herança cultural, mas também seria uma herança quanto universal humano, tipo, é uma capacidade humana de desenvolvimento artístico, estético. A nobreza, por exemplo, do bom selvagem, né, que seria alguém superior, que não seria violento, é colocado então em xeque com essas teorias. Porque na psicologia evolucionista a gente já percebe que ganha, se mantém enquanto espécie aqueles que neutralizarem a competição. E esse processo de neutralizar a competição, você não fica ali, não ganha quem é passivo, né? Então, essa característica, por exemplo, da agressividade humana é algo que estaria, de certa forma, alinhada com a nossa natureza, com a nossa história filogenética, com a nossa psicologia na evolução. A ideia de pureza, por exemplo, em povos tribálicos ou remotos, é uma inverdade há muito já colocada em xeque. No próprio livro a gente vai ver em capítulos posteriores, quando Shannon vai estudar os Yanomamis no Brasil, né, e outros tantos povos que são estudados e que possuem a questão da violência como algo constitutivo. E a história da humana é repleta disso também, né? De guerras, letalidades, sacrifícios que vão se constituir na humanidade enquanto povo. São universais
Obviamente a gente está apontando aqui o conflito, a vingança, a inveja, a dominância, a ideia de dominar o outro povo, mas ao mesmo tempo a gente pode ser reconfortado porque também aparece como universal humano para além do conflito, a resolução do conflito, né? O senso de moralidade, a justiça, a comunidade, o amor para com os filhos, cônjuges e amigos. Ou seja, a gente não está querendo trazer aqui, matando o bom selvagem, a ideia de que nós somos um povo mau, mas também criar uma imagem fantasiosa, mítica e mística de que nós somos bonzinhos e que a sociedade que nos corrompe, a cultura que coloca o nosso lado ruim em voga e não perceber que existe certa maldade à la robesiana em nós, provinda de uma história filogenética, seria uma contradição, um contrassenso. E aí a gente começa a pensar, né, se o amor, a vontade, a consciência estão tendo essa ligação tão profunda com o biológico que é apontado pelas 4 pontes, né? Esse fantasma cartesiano, é uma brincadeira de Pinker que trago aqui na nossa aula, né? O fantasma na máquina de Descartes, então estaria perto de se aposentar porque não estaria fazendo muita coisa. Porque se nossas capacidades como o amor, o desejo, né? Os traços de personalidade, se tudo isso tem uma ligação com o nosso corpo, né? com o nosso ser também orgânico, biológico, significa então que a mente que trabalha nesse corpo é uma mente que é coincidente com este corpo, não é outra coisa fora do corpo. Né? E assim nós terminamos o capítulo 3 pensando essas 4 pontes. Né? As ciências da mente, a revolução cognitiva provocada pela ciência da mente, a neurociência, a genética comportamental e a psicologia evolucionista, que são então, digamos, as nossos 4 espadas ou as 4 ferramentas que nos permitirão então compreender a existência de uma natureza humana. Até nosso próximo encontro.